O tempo não falha, mas às vezes ele decide brincar com a gente e repetir o mesmo susto como se fosse novo. Boa noite, Félix. Faziam exatos 22 anos que eu não colocava os pés naquela estrada de terra. Chão esburacado, poeira espessa e um silêncio que parecia grudado nas árvores. A herança havia chegado como um sussurro inesperado. A casa de minha tia, a avó Beatriz, no fim da estrada, agora era minha. Lembro de ter pensado que seria apenas uma visita breve, um acerto de papéis, talvez uma venda rápida. Eu não sabia, Félix. Eu realmente não sabia. A casa estava exatamente como em minhas memórias de infância. 2 andares, janelas de madeira carcomida, o telhado inclinado como se cochilasse eternamente e uma varanda longa que se perdia na neblina das manhãs. O portão rangeu ao abrir e senti um arrepio leve, como se algo dentro tivesse percebido minha chegada. O cheiro era de madeira velha, mofo e um leve perfume adocicado que não consegui identificar. Ao cruzar a porta da frente, me dei conta do silêncio absoluto. Nenhum inseto, nenhum carro ao longe, nem mesmo o som do vento nas folhas. Só o tic-tac. Um tic-tac insistente que eu não lembrava da infância. Segui o som até a sala de estar. E lá estava ele, um relógio de parede imenso, de madeira escura, encostado na parede oposta à lareira. O pêndulo oscilava com lentidão hipnótica e os ponteiros, estranhamente, marcavam 15 horas e 45 minutos. Mesmo quando anoiteceu, o relógio insistia naquele mesmo horário. Na primeira noite, dormi mal. Sonhei com a casa sendo construída, com vozes falando em idiomas que eu não conhecia e com o som do relógio ecoando em corredores infinitos. Acordei com o coração acelerado e por um instante, juro que vi uma silhueta parada na varanda, olhando para dentro. Mas ao acender a luz, não havia nada. Na manhã seguinte, fui ao armário da cozinha buscar uma caneca. Havia 3 dispostas lado a lado, em perfeito alinhamento. Escolhi a do meio. No instante em que a segurei, ouvi um clique vindo do relógio, como se ele tivesse aprovado minha escolha. Os ponteiros tinham se movido. Agora marcavam 15 horas e 46 minutos. De repente notei que a poeira da casa parecia diferente, como se tivesse sido varrida apenas nas áreas por onde eu andei. O restante estava intacto, nenhum inseto, nenhuma teia de aranha. Era como se a casa esperasse minha movimentação para reagir. Durante o café, os mesmos sons começaram novamente. Tic-tac, tic-tac. Mas agora havia algo a mais. Um rangido, como madeira sendo pressionada por passos invisíveis e uma sensação estranha de estar sendo observada, como quando você está de costas e sabe que há alguém na porta, mesmo que não esteja. Subi ao 2º andar para inspecionar os quartos. Encontrei um deles trancado. A chave estava na fechadura, mas parecia emperrada. Quando desisti de girá-la, ouvi um som abafado vindo de dentro, como um objeto rolando lentamente sobre o chão de madeira. Voltei à sala. O relógio agora marcava 15 horas e 47 minutos. A casa parecia viva, Félix. E o tempo, ali dentro, não seguia as regras que eu conhecia. No 2º dia, acordei com a luz do sol atravessando as frestas das janelas e um som já familiar. O tic-tac constante do relógio na sala. Mas havia algo sutilmente diferente naquele som. Ele não era mais uma trilha de fundo passiva. Agora parecia intencional, quase como se marcasse algo além das horas. Desci as escadas e assim que coloquei o pé no primeiro degrau, ouvi outro som. O rádio antigo da cozinha, que nunca funcionara nos meus tempos de menina, sintonizava sozinho uma estação que tocava uma valsa instrumental antiga. Eu não reconhecia a melodia, mas ela me provocava uma sensação incômoda de nostalgia, como se já tivesse dançado ao som dela em outra vida. Fui até o relógio. 15 horas e 47 minutos. Exatamente como no dia anterior. Toquei no vidro e senti um leve calor. O pêndulo oscilava com a mesma lentidão constante, hipnótica. Quando me afastei, ele parou. O ponteiro dos minutos estremeceu e avançou um único minuto. 15 e 48. Na tentativa de escapar da atmosfera sufocante daquela sala, saí para o quintal.
O mato alto balançava suavemente, embora o ar estivesse imóvel. Vi pegadas próximas ao velho poço. Não eram minhas. Eram pequenas, como de uma criança descalça. Mas não havia ninguém ali. Apenas o vento, ou algo que se passava por ele. De volta à casa, percebi algo mais perturbador. Todas as janelas agora estavam entreabertas, embora eu as tivesse fechado no dia anterior. Cada uma delas deixava entrar uma corrente de ar gelada, carregada de um cheiro doce e antigo, como jasmim seco. Na parede do corredor do segundo andar, onde antes havia um espelho antigo coberto por um lençol, agora havia um retrato. Não sei como passou despercebido. Uma mulher sentada, cabelos presos em um coque baixo, mãos no colo. Vestia-se como alguém do início do século passado. E o mais estranho, ela era idêntica a mim. Cada traço do rosto, cada detalhe do olhar. A moldura estava coberta de poeira, mas o vidro, límpido, como se tivesse sido polido naquela manhã. Olhei para o lado. A porta trancada continuava lá, inerte, como uma promessa de algo que preferia não ser lembrado. Naquela noite, a casa parecia ainda mais silenciosa, se é que isso era possível. Me sentei na sala com um cobertor nos ombros, observando o relógio. Decidi que ficaria ali, acordada, só para ver o que aconteceria quando os ponteiros finalmente alcançassem as 3 da tarde do dia seguinte. Mas algo aconteceu antes disso. Às 3h59 da madrugada, o relógio disparou um som estridente. Não um cuco, não um alarme. Era como uma sirene abafada misturada a um lamento grave, metálico, que ressoou pelas paredes como um grito engolido pela madeira da casa. Corri até ele. Os ponteiros se moveram por conta própria, girando em círculos velozes, até pararem, de novo, em 15h45. E então, tudo voltou ao silêncio. Olhei para fora. O céu ainda escuro. O mundo congelado. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa. E agora, começasse tudo de novo. Acordei com uma sensação estranha de já ter vivido aquele dia. O som do rádio, a luz filtrando pelas frestas da janela, o cheiro do café. Tudo me pareceu absurdamente igual. Mas o que me convenceu de que algo estava errado foi o jornal que encontrei dobrado sobre a mesa da cozinha. O mesmo jornal que eu havia visto, rasgado e sujo, no primeiro dia. Mas agora estava limpo e datado de 2 dias atrás. Folheei o jornal em silêncio. Cada manchete, cada anúncio, cada fotografia. Tudo estava disposto da exata mesma forma que antes. Senti um arrepio gelado subindo pela espinha. Olhei o relógio. 15h45. Comecei a testar as coisas. Deixei a caneca de café cair no chão de propósito. O som do vidro se estilhaçando ecoou pela casa. Fui até o relógio. Nada. Pêndulo imóvel. Os ponteiros imóveis. Voltei para a cozinha e encontrei a caneca inteira, de novo sobre a mesa. E naquele momento percebi, a casa estava se reconfigurando, como se me permitisse apenas pequenos desvios antes de reorganizar tudo de volta à forma original. O som do rádio parou. Um segundo depois, voltou com a mesma valsa, repetindo, exatamente do mesmo ponto. Na tentativa de quebrar o padrão, subi ao segundo andar e forcei a porta trancada. A madeira rangeu, mas não cedeu. Então reparei que dessa vez havia uma folha de papel presa por debaixo da porta. Me abaixei e puxei com cuidado. Era uma folha de caderno, amarelada, com uma caligrafia trêmula. Não adianta, já tentei todas as variações. O dia recomeça sempre. Quando achar que saiu, o relógio trará você de volta. Se está lendo isso, talvez seja eu. Ou talvez sejamos muitas. Meu corpo gelou. Havia algo familiar naquela letra. Era minha. Desci as escadas com as pernas trêmulas. Abri o velho baú que ficava ao lado da lareira. Um móvel pesado que eu nem lembrava de ter visto antes. Dentro dele, encontrei vários objetos pessoais. Uma echarpe bordada com meu nome, uma moldura com uma foto que eu nunca tirei, um broche com meu signo, cartas escritas por alguém que me chamava de minha querida Amélia,
mas que assinava como Amélia também. Cada vez mais parecia que eu não era a primeira, ou talvez não fosse única. No final da tarde, sentei na varanda e observei a estrada. Nada passava, nenhum carro, nenhum animal. A sensação era a de que o mundo parava nos limites daquela cerca. E então, do nada, ouvi batidas na porta. 3 toques firmes. Fui até lá, e ao abrir, não havia ninguém. Olhei o relógio. 15h45. De novo. Na manhã seguinte, ou o que parecia ser a manhã seguinte, acordei com uma nova convicção. Eu precisava entender o que havia por trás da porta trancada. Fui direto até ela, ainda de camisola, com a chave que pendia na parede da cozinha. Não lembrava de tê-la visto ali antes, mas não me questionei. Desta vez, a chave girou com facilidade. O quarto estava mergulhado em sombras. Cortinas pesadas impediam a luz de entrar. Havia um cheiro de tinta antiga e papel úmido, e ao centro do ambiente, uma escrivaninha repleta de cadernos empilhados e folhas soltas. A cadeira diante dela estava ligeiramente afastada, como se alguém tivesse se levantado há poucos instantes. Acendi a luz. A lâmpada tremeluziu, mas resistiu. O primeiro caderno que abri tinha uma data na capa. 12 de março de 1987. Abri aleatoriamente e comecei a ler. As palavras pareciam saltar da página. Acordei às 7h45. O relógio parou às 15h45, como sempre. Preparei café. O rádio tocou a valsa. A caneca caiu. Não aprendi nada novo. Tentei deixar bilhetes, mas somem. Estou cansada. Pulei para outra página. Dia 54? Ou 82? Perdi a conta. Ouvi passos no corredor à noite. A voz me chamou pelo nome. Era a minha voz. As páginas seguintes estavam preenchidas por variações de rotinas, anotações de observações detalhadas, tentativas de quebrar o ciclo. Todas escritas com a minha caligrafia, todas assinadas com meu nome, Amélia. Em um dos cantos do quarto, coberto por um lençol branco, havia um espelho de corpo inteiro. Me aproximei devagar. Ao retirar o tecido, levei um susto. Por um breve segundo, meu reflexo não me imitou. Ele piscou com atraso. Depois sorriu, enquanto eu ainda estava séria. O espelho voltou ao normal no instante seguinte. Peguei mais um caderno, mais recente, com capa preta. Era mais direto, sem data, apenas frases soltas. Já tentei sair pela estrada. Ela termina onde começa. A casa se reinventa, mas o relógio manda. Não quebre o espelho. A próxima versão de mim talvez consiga mais. Se você está lendo, chegou mais fundo do que eu. Sentei no chão, sem forças. Meus olhos se fixaram num detalhe na parede. Marcas riscadas, como contagem de dias ou tentativas de manter controle do tempo. Havia centenas. Lá fora, a luz começou a mudar. Olhei o relógio. 15h45. Era inevitável, Félix. Naquela manhã, se é que aquilo era manhã, não havia mais dúvidas. O dia inteiro estava se repetindo. Não só eventos isolados, mas todas as pequenas coisas. A temperatura do chá, o estalar da madeira no mesmo ponto do corredor, o vento fazendo girar o mesmo sino de vidro pendurado na varanda. O dia corria como um disco arranhado. Tentei não seguir o padrão. Não fiz café. Não fui até o relógio. Em vez disso, saí da casa sem olhar para trás, decidida a caminhar estrada afora até que encontrasse algo diferente. E caminhei, por horas. Árvores passavam, arbustos secos, uma cerca caída. E então, de novo, a mesma árvore torta, a mesma cerca caída, a mesma placa de madeira com letras desbotadas que dizia Sítio Santa Cruz, embora o sítio estivesse anos abandonado. Olhei para trás, e lá estava a casa, a mesma distância de sempre, como se nunca tivesse saído dela. Ao entrar, me deparei com um novo objeto sobre a mesa da sala. Um envelope com o meu nome. Dentro, uma única folha. Você voltou ou não voltou? A estrada é uma ilusão. Só há uma saída. Compreender. Compreender o quê? Na tentativa de provocar o inesperado, queimei um dos cadernos.
Observei as páginas se transformarem em cinzas no quintal. Mas ao entrar novamente no quarto, ele estava lá, intacto, na mesma posição. Comecei a rir. Um riso nervoso, estranho, como se uma parte de mim estivesse desistindo enquanto outra entendia. Então decidi, vou acompanhar o relógio. Fiquei sentada diante dele, olhos fixos, anotando cada ruído, cada vibração. 15h45, nada. 15h46, um rangido no assoalho. 15h47, o sino da varanda. 15h48, um estalo no segundo andar. Às 15h50, o ponteiro do minuto começou a tremer. Uma sombra cruzou a parede e por um instante vi meu próprio reflexo no vidro do relógio. Mas ele estava de costas. E então, às 16 horas, tudo escureceu. O tempo parou. Um som de respiração profunda preencheu a sala. Eu não conseguia me mover. A casa parecia estar me observando. Não havia mais valsa, não havia mais vento. Apenas a sensação de que algo estava sendo decidido. Por mim ou por ela. Quando despertei, estava no quarto de novo. Tudo recomeçara. O rádio tocava a mesma música. O relógio marcava, de novo, 15h45. Naquela manhã, algo estava diferente. A luz do sol parecia mais suave, menos insistente. O som do rádio ainda tocava a mesma valsa, mas agora em volume mais baixo, como se até ele estivesse cansado de repetir a melodia. A casa, sempre ansiosa por movimentos, parecia em suspensão, esperando minha reação. Levantei-me com calma. Não havia pressa. Tomei o café sem derramar a caneca. Ignorei o relógio. Fui até a porta dos fundos, aquela que dava para o pomar abandonado que sempre evitei, e a abri. O ar lá fora tinha um cheiro de manhã antiga, de lenha e orvalho. Caminhei até o poço. Me ajoelhei ali e, por instinto, chamei pelo meu nome. Amélia. Nenhuma resposta. Somente o eco distante da água lá no fundo. Voltei para dentro. Subi ao segundo andar. O quarto trancado estava destrancado, mas vazio, sem espelhos, sem cadernos, como se nunca houvesse existido. A parede onde estavam as marcas de contagem, lisa. Na sala, o relógio continuava marcando 15h45, mas o pêndulo estava imóvel, como se finalmente tivesse desistido. A casa estava calma. E por um momento, acreditei que o ciclo tinha se quebrado. Arrumei minhas malas. Decidi sair. Abri a porta da frente com firmeza e respirei fundo. A estrada diante de mim estava clara, longa, convidativa. Dei o primeiro passo, depois o segundo. Caminhei até onde a vista alcançava. Ao longe, uma caminhonete se aproximava. Um senhor grisalho no volante, chapéu de palha, acenou para mim. "Bom dia", disse ele com um sorriso. "Está chegando agora? Herdeira da casa da dona Beatriz, né?" Meu coração parou. "Como disse?" "Disseram que uma tal de Amélia vinha ficar por uns dias. Primeira vez aqui? Atrás de mim, a casa. Intocada, como nova." Olhei para o relógio de pulso. 15h45. Boa noite, Félix. Faz muito tempo que não escrevo para ninguém. Aliás, desde que me mudei para cá, nem sei direito se os dias estão passando como deveriam. O relógio da cozinha parou logo na primeira noite e, confesso, ainda não tive ânimo para trocar a pilha. Acho que isso diz muito. A casa da tia Marília sempre pareceu fora do tempo. Quando eu era criança, ela me assustava com histórias de plantas que sussurravam durante a noite e espelhos que guardavam segredos. Eu ria, claro. Era só imaginação de velha. Mas agora que estou aqui, sozinha, tentando reorganizar minha vida depois de tudo, já não sei mais o que pensar. O portão estava travado quando cheguei. Precisei usar a chave enferrujada que veio junto com os papéis da herança. Estava presa a um cordão, junto com um bilhete escrito à mão, para abrir o que ficou e não o que partiu. Achei poético. Ou apenas estranho. A casa cheira a madeira antiga e folhas secas. Algumas janelas ainda têm cortinas floridas,
e há móveis cobertos por lençóis brancos. No fundo, o jardim virou um campo selvagem. Eu me lembrava da estufa, mas só agora notei como ela está esquecida. As vidraças estão opacas, cobertas de poeira e limo. Há trepadeiras tomando as estruturas de ferro. Ainda assim, há algo nela que me atrai. Um tipo de silêncio que parece atento. Ontem à tarde fui até lá. A porta rangeu alto quando empurrei. O ar ali dentro era quente, como se o tempo tivesse se fechado ali. Entre vasos quebrados e ferramentas enferrujadas, meus olhos foram atraídos por um brilho estranho ao fundo, escondido entre folhas secas e um lençol amarrotado. Quando puxei o pano, encontrei um espelho. Era antigo, com moldura de madeira escura, entalhada com detalhes em forma de cipós e pequenas flores. O vidro estava embaçado, como se tivesse respirado por anos naquele ambiente úmido. Ainda assim, eu conseguia ver meu reflexo. Um pouco distorcido, é verdade, mas nítido o suficiente. Havia algo naquele espelho, algo familiar e ao mesmo tempo deslocado. Como se, ao me olhar, eu não estivesse vendo a mim mesma, mas uma versão minha esquecida, quase adormecida. Deixei o espelho onde estava. Voltei para casa com um incômodo na nuca, como quem sente que alguém o observa mesmo quando está só. Dormi mal. Sonhei com a estufa. No sonho, ela respirava. Seu teto pulsava como o peito de um animal vivo e o espelho. O espelho estava limpo. Hoje ainda não voltei lá, mas sei que vou. Voltei à estufa logo após o café da manhã. O céu estava nublado, o que deu ao ambiente um tom ainda mais silencioso, como se até os pássaros tivessem decidido me deixar a sós com o lugar. Ao abrir a porta de ferro, o mesmo cheiro de terra molhada me envolveu. Por um instante, achei que tivesse ouvido um estalo, como um sussurro distante, mas o som desapareceu antes que eu pudesse identificar de onde vinha. Aproximei-me novamente do espelho. Estava no mesmo lugar, mas algo parecia diferente. A moldura, agora que observei melhor, não era de madeira comum. As ramificações entalhadas lembravam raízes entrelaçadas, como se algo tivesse crescido a partir dela. E havia marcas, pequenas rachaduras nos cantos, que pareciam ter se formado do lado de dentro do vidro. Não fora. Passei a manga da camisa sobre a superfície embaçada. Não adiantou muito, mas uma parte do reflexo se abriu como uma janela. Pude ver meu rosto, ou quase. Félix, eu juro por tudo. Meu reflexo piscou antes de mim. Não foi um erro de percepção. Eu vi. Primeiro o reflexo fechou os olhos, e só depois meus próprios cílios se moveram. Foi uma diferença de frações de segundo, mas o suficiente para me congelar ali, com a mão sobre o vidro e o coração acelerado. Recuei. Saí da estufa devagar, tentando convencer a mim mesma de que era cansaço. A mente, quando está fragilizada, prega peças. Sempre ouvi isso. Afinal, estou sozinha, em um lugar carregado de lembranças, tentando reconstruir uma vida depois de uma separação dolorosa. É natural, não é? Mas durante o almoço, percebi que algo ainda me acompanhava. Sempre que olhava pela janela da cozinha, sentia como se a estufa estivesse me encarando. Como se houvesse olhos ocultos atrás daquelas vidraças sujas. E o espelho? O espelho parecia querer ser visto novamente. No final da tarde, fui até o porão da casa procurar um pano limpo e algum produto para limpar vidro. Encontrei uma garrafa quase vazia de álcool e uma flanela antiga. Voltei à estufa com passos firmes, decidida a enfrentar aquela bobagem de frente. Não podia deixar que um espelho me assustasse. Desta vez, limpei toda a superfície com cuidado. Cada movimento revelava mais da imagem por trás da névoa, até que tudo ficou claro. Mas o que vi me fez largar o pano no chão. No reflexo, a estufa estava vazia. Completamente vazia. Sem vasos, sem ferramentas, sem plantas secas. Apenas eu, de pé, olhando para um espaço limpo, iluminado por uma luz que não vinha do dia nublado. E por trás de mim, bem ao fundo,
havia uma figura. Fixa, escura, imóvel. Virei-me na hora. Nada ali. Só o silêncio abafado e o som do meu próprio coração nos ouvidos. Olhei de novo para o espelho. A figura tinha desaparecido. Passei a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, lembrava da figura imóvel no fundo do espelho. Não consigo descrevê-la bem. Era alta, um contorno escuro que lembrava uma pessoa, mas sem rosto. Como um vulto que se mantém no canto da visão. No amanhecer, decidi que precisava provar a mim mesma que aquilo fora apenas um reflexo distorcido. Peguei meu celular para fotografar o espelho. Talvez, com uma imagem, eu conseguisse analisar tudo com calma. Entrei na estufa quando o sol começava a nascer, mas lá dentro, a luz parecia a mesma do dia anterior. Cinza, difusa, pesada. O espelho me aguardava no fundo, silencioso. Aproximei-me, liguei a câmera e enquadrei a imagem. Para minha surpresa, na tela do celular, o espelho não refletia nada. Nem eu, nem a estufa, nem a moldura. Apenas um retângulo escuro, como se fosse uma porta fechada. Afastei o celular e olhei diretamente para o vidro. Meu reflexo estava lá, normal. Levei o celular novamente e outra vez, nada. Apenas um buraco negro. Isso é impossível, murmurei. Foi então que percebi um detalhe. Meu reflexo estava sorrindo. Eu não estava. Não era um sorriso largo, mas um canto de boca que subia devagar, como um segredo sendo guardado. Dei um passo atrás, assustada. Meu reflexo não me acompanhou. Ficou lá, imóvel, com aquele meio sorriso. Por instantes, ouvi um som suave atrás de mim. Algo como folhas secas arrastando no chão. Virei rapidamente. A estufa estava vazia. Voltei para o espelho. E lá estava eu novamente, normal, sem sorriso. Saí correndo, tropeçando nos vasos quebrados. O ar parecia mais quente e espesso, como se a estufa respirasse de verdade. Ao fechar a porta, ouvi um estalo dentro do vidro, um ruído seco, como se algo tivesse trincado. Passei o resto do dia trancada na sala da casa, sem coragem de olhar para fora. Tentei me distrair com livros antigos da tia Marília, mas acabei encontrando algo que não me deixou mais calma. Era um caderno de anotações dela. Na capa, escrito com letra firme: a estufa é o olho, o espelho é a boca. As páginas seguintes estavam quase todas em branco. Apenas uma frase repetida: não olhe duas vezes. Félix, eu não sei se consigo obedecer. Parte de mim quer voltar lá, como se o espelho me chamasse. Parte de mim tem medo de nunca mais sair se voltar a encará-lo. Mas sei que, à noite, vou sonhar com ele outra vez. Não sei se dormi ou apenas fechei os olhos. O tempo aqui anda estranho, elástico. Às vezes o dia parece durar minutos e a noite, uma eternidade. Essa madrugada, sonhei com a estufa. No sonho, eu estava deitada no chão frio, olhando para cima. As estruturas de ferro estavam cobertas de eras pulsantes, como se tivessem veias. A luz da lua atravessava os vidros sujos, mas não iluminava. Apenas tornava tudo mais opaco, mais silencioso. No centro, suspenso no ar, o espelho girava devagar, como se flutuasse. E ele sussurrava. Não palavras, mas um som que lembrava uma respiração muito próxima do ouvido. Acordei com o barulho de algo arranhando a parede da cozinha. Corri até lá. Nada. A porta dos fundos que dá para o jardim estava entreaberta. Tenho certeza de que a fechei na noite anterior. A estufa estava lá fora, como sempre. Mas juro que senti seu cheiro dentro de casa. O aroma de terra úmida e folhas velhas, o mesmo que se sente ao entrar naquele lugar esquecido. O resto do dia passei tentando evitar pensar nisso. Fui até a cidade comprar comida, mas voltei antes do anoitecer. No caminho de volta, enquanto dirigia, vi algo pelo retrovisor. Um vulto escuro parado no meio da estrada. Quando olhei de novo, não havia ninguém. Agora há pouco, ao organizar uns papéis no quarto da tia Marília, encontrei uma foto antiga. Nela, ela aparece jovem, em pé ao lado da estufa. Atrás dela, desfocado, há um espelho. O mesmo espelho,
A moldura, o tamanho, tudo igual. Isso foi o que mais me inquietou. O espelho já estava ali há décadas, e ela nunca o mencionou de forma direta. Só aquelas frases no caderno soltas como enigmas. Senti um arrepio que subiu pela espinha. Peguei a foto e fui até a estufa. Dessa vez, sem coragem de entrar. Fiquei observando pela vidraça, tentando enxergar o espelho no escuro. Ele estava lá, sim. E por um breve instante, tive a nítida impressão de que havia mais alguém ali dentro. Um contorno parado, bem atrás do espelho, como se ele não refletisse apenas, mas escondesse. Voltei para casa antes que o sol sumisse completamente. Estou começando a temer a noite. A escuridão nesta casa parece viva, e a estufa... Félix, ela respira. Sei que parece loucura, mas sinto como se ela expandisse e contraísse com o mesmo ritmo do meu próprio peito. E toda vez que fecho os olhos, vejo aquele reflexo sorrindo de novo. Um sorriso que não é meu. Um sorriso que espera. No terceiro andar da casa, um andar que eu quase nunca lembrava que existia, havia uma porta trancada desde que cheguei. Tentei abri-la nos primeiros dias, sem sucesso. A chave que veio com os documentos não servia. E como tudo parecia antigo e desuso, deixei para lá. Mas ontem à noite, depois de mais um sonho com o espelho, dessa vez com a figura parada atrás de mim sussurrando algo que eu não conseguia entender, acordei com uma sensação estranha. Era como se houvesse algo acima de mim. Uma presença discreta, mas insistente, pesando sobre o teto do quarto. Fiquei sentada na cama por um tempo, sem coragem de me mover, até que ouvi um som seco, como um móvel sendo arrastado, vindo exatamente do andar superior. Subi as escadas com os pés descalços, tentando fazer o menor ruído possível. A casa estava silenciosa, mas o ar parecia mais denso, como se tivesse sido fechado por muito tempo. Quando cheguei ao corredor, parei diante da porta trancada. O trinco já estava virado para cima. A porta, antes rígida, agora entreaberta. Félix, eu tenho certeza de que ninguém mais tem a chave dessa casa. Empurrei devagar. A madeira rangeu alto, denunciando minha presença. Lá dentro, o quarto parecia intocado. Era uma espécie de sótão transformado em quarto de hóspedes. Móveis cobertos, paredes forradas com papel floral esmaecido e uma janela pequena com cortinas translúcidas que balançavam levemente, mesmo sem vento. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma cômoda antiga, de madeira escura, encostada na parede oposta. Sobre ela havia diversos porta-retratos, todos cobertos com uma fina camada de pó, mas intactos. Me aproximei e comecei a examiná-los. Havia retratos da tia Marília, ainda jovem, com um vestido florido, sentada em frente à estufa. Em outra, ela aparece com um homem que não reconheci. Talvez um primo, talvez um amigo antigo. Mas um dos quadros me deixou paralisada. Era uma fotografia em preto e branco, mais antiga que as outras. Mostrava o interior da estufa décadas atrás. Estava vazia, sem as plantas que hoje a dominam. No centro da imagem, uma mulher muito parecida comigo. Cabelo escuro preso em um coque baixo. Expressão séria. Olhos fixos na câmera. Atrás dela, o espelho. A mesma moldura. A mesma posição. Só que mais limpo, refletindo claramente tudo ao redor. Pisquei, sem saber o que pensar. Aquela mulher era idêntica a mim. Mas a foto com certeza era muito antiga. Coloquei o retrato de volta e no instante em que fiz isso, senti um calafrio. O espelho na foto parecia diferente agora, como se por um instante ele também me estivesse olhando. Nesse momento, um vento frio atravessou o quarto. A janela se escancarou com força, fazendo as cortinas se agitarem violentamente. Os porta-retratos caíram no chão, espalhando estilhaços. Fui até a janela fechá-la, e antes que a trancasse, olhei para fora. A estufa estava iluminada por dentro. Era madrugada, tudo escuro ao redor, mas da estufa vinha um brilho suave, esverdeado, como o de velas, e dentro dela, uma silhueta parada.
Não consigo descrever. Era como um vazio que tomava forma, uma ausência com um contorno. Tranquei a janela e desci correndo. Mas em vez de ir para meu quarto, algo me levou à estufa. Não me pergunte por quê. Era como se meus pés soubessem o caminho. Como se meu corpo tivesse se antecipado à minha vontade. A porta da estufa estava aberta. Lá dentro, o espelho brilhava. Não com luz própria, mas com um reflexo que parecia vir de outro lugar. Me aproximei, lentamente, quase em transe. No vidro, vi a mim mesma. Mas estava diferente. Vestia uma camisola antiga, como as da tia Marília, e havia uma expressão de calma no meu rosto. Como se eu soubesse algo que a eu real não sabia. Atrás de mim, no reflexo, estava a mulher da fotografia. Ela não se movia, só observava. E então ela sorriu. O mesmo sorriso enviesado, discreto, impossível de reproduzir. Um sorriso que parecia saber demais. Voltei correndo para casa. Tranquei todas as portas. Não dormi. Não comi. Passei o dia tentando convencer a mim mesma de que estou em um estado emocional instável, que estou confundindo memórias com realidade. Mas no fundo, eu sei. A mulher da foto não era apenas parecida comigo. Era eu. Ou uma parte de mim que vive em outro lugar. Um tempo que não é este. Um espelho que não reflete, mas captura. Agora, todas as noites, ouço o som de folhas se arrastando. Sinto o ar da estufa em cada cômodo da casa. E o espelho me espera. Desde aquela madrugada, a casa mudou. Não sei explicar como, mas os sons são outros. As paredes estalam com mais frequência, como se estivessem desconfortáveis, ou tentando se ajustar a algo que não se vê. Até a luz do dia parece mais opaca, não entra com a mesma intensidade de antes. Acordo com o som da estufa, não o som real, do vento batendo nas vidraças ou das folhas secas se arrastando no chão. É um som abafado, constante, como uma respiração grave e lenta, vindo debaixo da pele do mundo. Hoje decidi encarar de vez o espelho. Passei horas observando-o à distância pela janela da sala. O vidro estava completamente limpo agora, sem sinal de poeira ou marcas. E mesmo assim, nunca o limpei desde aquela última visita. Peguei a lanterna e fui até a estufa ao entardecer. O céu estava coberto por nuvens grossas e o vento havia parado completamente, como se o mundo tivesse prendido a respiração junto comigo. Ao abrir a porta, senti o ar quente bater no rosto. A estufa estava mais úmida, mais viva. As plantas que antes pareciam mortas agora exibiam pequenas folhas, como se estivessem despertando. E no centro, o espelho. Ele não refletia a estufa, nem a mim. Mostrava outra coisa. Era um ambiente idêntico ao meu, mas ligeiramente deslocado. A mesma estufa, os mesmos vasos, a mesma moldura, mas com detalhes diferentes, as plantas mais crescidas, as rachaduras no vidro em outros lugares, e no centro do reflexo, alguém. Eu. Mas não eu agora. Era a versão que vi na fotografia do quarto. Cabelo preso, roupas de outra época, uma postura firme e os olhos. Os olhos pareciam saber de tudo. Ela não se movia. Apenas me olhava. Parei diante do espelho, tentando entender o que estava vendo. A imagem parecia viva, mas não reagia aos meus movimentos. Levantei a mão. Nada. Pisquei, sorri, me aproximei até quase encostar o nariz no vidro. Nada. A mulher no reflexo apenas me encarava com aquela calma estranha. Foi quando percebi. Ela estava do lado de lá, mas o fundo do reflexo era o meu lado, como se fôssemos trocadas de lugar, como se ela estivesse do lado certo e eu, presa do lado errado do vidro. Tentei recuar, mas meus pés estavam pesados, como se algo me ancorasse ali. Senti a pressão nos ouvidos, como se o ar dentro da estufa estivesse engrossando, tornando tudo mais lento. A figura no espelho ergueu a mão, pela primeira vez, mas não em resposta à minha. Era um gesto próprio. Ergueu os dedos e tocou a superfície, como quem verifica se a fronteira ainda existe.
A ponta dos dedos formou círculos suaves no vidro. Do lado de cá, o espelho continuava frio. Do lado de lá, ele parecia líquido. Via as ondulações em torno da mão, como se ela pudesse atravessá-lo. Meus olhos encheram de lágrimas sem razão. Era uma tristeza antiga, sem nome. Algo dentro de mim reconhecia aquilo. Aquela presença. Aquela mulher. Félix, naquele instante, tive uma certeza absurda, mas inabalável. Ela era eu, ou seria, ou já tinha sido. Talvez, em algum ponto do tempo, eu me vi presa no mesmo ciclo. Talvez todas as mulheres que viveram naquela casa olharam para o espelho e se reconheceram em algo que ainda não tinham vivido. Talvez o espelho não mostre o que somos, mas o que seremos, ou o que nunca deixamos de ser. Dei um passo à frente. A mulher no reflexo sorriu. Aquele sorriso pequeno, quase imperceptível. Toquei o espelho. Estava sólido. E então tudo escureceu. Acordei horas depois, deitada no chão da estufa, com a cabeça latejando. A porta estava fechada, o ambiente quieto, nenhum sinal de vento, nenhum som. O espelho estava ali, no mesmo lugar. Me levantei com dificuldade e olhei para ele. O reflexo era normal. Eu estava lá, com os cabelos desalinhados, a testa suada, os olhos vermelhos. Nada atrás de mim, nenhum vulto, nenhum espelho dentro do espelho. Suspirei aliviada. Ou tentei. Algo estava estranho. A imagem não me seguia. Ficava parada mesmo que eu me movesse. Dei um passo para o lado. O reflexo continuou de pé, imóvel. Um passo à frente, ele não acompanhou. Foi então que percebi. Meu reflexo estava sorrindo. Não de alívio, nem de nervoso. Era o mesmo sorriso de antes. O mesmo que vi na mulher da foto. O mesmo que me fitava nos sonhos. Um sorriso que dizia: agora é sua vez. Voltei para casa, em silêncio. Desde então, evito os espelhos. Tapetes cobrem os maiores. Os pequenos, quebro e jogo fora. Mas o da estufa ainda está lá, intocado. Às vezes acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Mas não de fora, de dentro. Como se meus olhos fossem a janela e alguém estivesse do outro lado do vidro, esperando que eu me olhasse de novo. Nunca mais voltei à estufa, mas ela está viva. Eu escuto. Às vezes, quando tudo está quieto, ouço aquele som abafado, quente, que vem das vísceras do lugar. A estufa respira, e lá dentro, alguém sorri. Às vezes, restaurar algo é só um jeito elegante de trazê-lo de volta, mesmo que ele nunca devesse retornar. Boa noite, Félix. Não sei se você já teve a sensação de ser escolhido por algo que não entende completamente. Uma convocação sem palavras, sem lógica, apenas um ímpeto mudo que te conduz. Foi assim que tudo começou. Recebi o envelope numa manhã qualquer. Sem remetente, sem carimbo, apenas meu nome caligrafado com traços inclinados, quase antigos. Dentro, uma única chave e um bilhete dobrado ao meio, com cheiro de madeira velha e tinta a óleo. Camila, termine o que comecei. M. Na mesma hora, reconheci o M. Era Maurício Zandona, restaurador lendário que, dizem, conseguia devolver alma até a pedaços de madeira apodrecida. Ele havia sido meu mentor por um breve período, muitos anos atrás, antes de desaparecer do mapa, da profissão e da vida pública. Alguns diziam que se isolou por causa de um acidente com uma peça maldita. Outros falavam de esgotamento, loucura, retiro espiritual. Ninguém sabia ao certo. O mais estranho era que ele estava oficialmente morto, há mais de 3 anos. E ainda assim, ali estava sua letra, sua chave e seu chamado. A chave era antiga, de latão, pesada. Na argola, uma pequena placa oval dizia: Oficina Zandona, Rua das Acácias, 113. Nunca soube que ele tinha deixado aquela oficina em funcionamento. A rua ficava no centro histórico da cidade, mas era pouco frequentada.
Quase ninguém notava a fachada apagada, o vidro empoeirado, a placa que resistia ao tempo como um fantasma de bronze. Fui até lá na tarde daquele mesmo dia, sem saber ao certo o que esperava. O portão de ferro rangeu suavemente, como se já estivesse esperando. A chave entrou fácil. O cheiro me atingiu de imediato. Verniz, óleo de linhaça, papel antigo. A oficina parecia parada no tempo, mas não abandonada. Nenhum sinal de pó ou umidade. As ferramentas estavam organizadas. Os potes limpos, pincéis secos, mas alinhados. No centro da sala, sob um pano escuro, havia uma peça coberta. Dei 2 passos hesitantes, retirei o pano e vi a escultura. Era uma imagem de madeira, corpo humanoide, proporções delicadas, mas sem rosto. Apenas um vazio liso, polido, onde a face deveria estar. Os braços estavam pela metade, como se tivessem sido esculpidos até certo ponto e depois abandonados. Havia uma aura estranha em torno da peça. Uma beleza incompleta, mas quase viva. Foi então que vi na prancheta ao lado a mesma caligrafia. Cuidado ao olhar muito tempo para o que não tem rosto. Eu devia ter ido embora. Mas alguma coisa me fez sentar, colocar meu avental e encostar a ponta do dedo na madeira. Estava quente. A primeira noite depois da visita à oficina foi inquieta. Sonhei com madeira rangendo, com um martelo batendo em ritmo constante e com algo que respirava sem fazer som. Acordei antes do despertador, como se uma parte de mim já soubesse que voltaria lá. No segundo dia, levei meu próprio material: luvas, lentes, escovas finas, solventes. Ainda não tinha aceitado totalmente o que estava fazendo. Talvez fosse só uma tentativa de reencontro com minha juventude, com o ofício. Ou talvez fosse só saudade do tempo em que as peças não me assustavam. A oficina estava do mesmo jeito. A chave funcionou como antes, sem resistência. Mas havia um detalhe novo. Um pequeno envelope branco sobre a mesa, com o meu nome. Dentro, apenas uma anotação. Não limpe o chão. Ele guarda o que foi dito. Assumi que fosse mais uma das excentricidades de Maurício. Ignorei. Ao andar pelo ateliê, percebi que o chão de madeira tinha marcas leves, quase como pegadas esmaecidas, indo da porta até o centro da sala, onde a escultura permanecia, imóvel, sem rosto, ainda mais intrigante sob a luz da manhã. Comecei o trabalho lentamente. Primeiro, examinei a peça com uma lupa. Madeira nobre, talvez jequitibá, com sinais de tratamento. Nenhuma rachadura, nenhuma infestação. A ausência de rosto agora parecia proposital, como se o próprio escultor tivesse recuado em algum momento do processo. Usei uma escova macia para retirar o pó acumulado nas laterais. Mas logo percebi algo curioso. Não havia poeira. Apenas uma fina camada de algo que se assemelhava à serragem, mas úmida e estranhamente quente. Olhei em volta. Os potes, os armários, até os trapos estavam limpos. E ainda assim, o ar ali dentro tinha cheiro de coisa viva, umidade de caverna, de floresta, de algo que respira no escuro. Decidi abrir as janelas para arejar, mas elas estavam emperradas. Dei alguns empurrões, sem sucesso. O vidro parecia fixo, como se tivesse sido selado por dentro da madeira. Voltei ao trabalho. Ao passar o pano com óleo essencial de laranja, notei uma marca no canto da base da escultura. Um símbolo, pequeno, entalhado com precisão. Um círculo incompleto, como uma meia-lua virada para cima, com 3 pontinhos dentro. Não reconheci como nenhum símbolo religioso, cultural ou tradicional. E por um momento, senti que o cheiro da madeira mudou. Ficou mais forte, como se aquele símbolo tivesse sido recém-entalhado. A luz da tarde começou a mudar. O relógio marcava 14 horas, mas o ambiente parecia escurecer. As sombras cresceram nos cantos do ateliê, longas, imóveis. Decidi encerrar o trabalho do dia. Ao cobrir novamente a escultura, notei que a cadeira onde eu me sentara estava levemente deslocada, alguns centímetros para trás,
mas eu não a movera. Ao sair, me virei para fechar a porta. A luz interna, mesmo fraca, ainda iluminava parte do ateliê. E então vi, ou achei que vi, a cortina do fundo tremular. Não havia vento, nem janela aberta. Fechei, tranquei, guardei a chave no bolso. No caminho de volta, um pensamento insistente me acompanhou. A escultura está esperando algo, mas não sou eu quem deve terminá-la. Voltei no dia seguinte sem hesitar. Antes mesmo de tomar café, a chave já estava no meu bolso. Era como se cada hora longe da oficina me puxasse de volta por dentro. Cheguei mais cedo que o habitual. A manhã ainda engatinhava quando girei a fechadura. Ao abrir a porta, algo mudou. O cheiro, ainda presente, tinha ganhado uma nota nova, como madeira queimada, ou talvez vela antiga recém-apagada. Me detive na soleira, por instinto. O lugar estava mais frio. Andei até a escultura. Ela permanecia sob o pano escuro, imóvel. Mas o ambiente ao redor parecia mais limpo, mais organizado do que eu lembrava ter deixado. Meus materiais estavam empilhados com precisão. Pincéis limpos, solventes tampados, os panos dobrados. E então reparei. O pano sobre a escultura não era o mesmo. Aquele que eu havia deixado era espesso, aveludado, de um vinho profundo. O que agora cobria a peça era mais leve, com textura de algodão cru, esbranquiçado, como aqueles usados para cobrir objetos sagrados. Olhei em volta. A porta estava trancada por dentro. Nenhuma janela fora aberta, nenhuma marca no chão, nenhum som. Apenas o tic-tac constante do velho relógio de parede, sempre marcando 3h47. Retirei o pano com delicadeza. A escultura havia mudado. Muito sutilmente, quase imperceptível, mas ainda assim diferente. A madeira, onde antes havia um vazio polido, agora apresentava pequenos sulcos, como linhas sendo traçadas, contornos delicados que começavam a sugerir a forma de um rosto. Não era obra do tempo, nem da imaginação. Alguém, ou algo, havia dado continuidade à peça durante a noite. Um frio me percorreu a espinha. Toquei o local, ainda quente, macio como cera. Era como se a escultura estivesse de fato viva, ou sendo moldada por mãos invisíveis. Ao lado da prancheta, um novo bilhete havia surgido, escrito à mão com a mesma letra de antes. Não é você quem a molda, ela mostra quem você é. Engoli em seco. Olhei ao redor como quem procura testemunhas. Nada. Silêncio total. A oficina parecia respirar comigo, em compasso. Passei o dia inteiro ali. Não avancei no trabalho. Apenas observei, tomei notas, desenhei os traços do que surgia. A cada hora, algo novo se revelava. Uma inclinação nas sobrancelhas esboçadas, uma curvatura sutil nos lábios. Mas o rosto não era de ninguém que eu conhecesse. Ou talvez fosse. No final da tarde, antes de cobrir novamente a peça, olhei fixamente para ela. Uma sensação inquietante cresceu em mim, como se aquele rosto em formação estivesse me observando também, como se tentasse me lembrar de algo. Um fragmento de memória que ainda não era meu, mas que em breve seria. Antes de sair, olhei para o relógio. 3h47, como sempre. Mas dessa vez, os ponteiros estavam tremendo. No quarto dia, acordei antes mesmo do céu clarear. Acordei como se tivesse sido chamada, ou como se algo tivesse me acordado dentro de um sonho que não lembro ter sonhado. Peguei a chave, o caderno de anotações, e fui direto para a oficina. Desta vez, ao girar a fechadura, a porta se abriu sozinha, lentamente, sem rangido, como se o próprio ambiente esperasse minha chegada. Entrei devagar, olhos atentos. Não havia sinal de entrada forçada, nenhum vidro quebrado, nenhum objeto fora do lugar. E ainda assim, tudo estava diferente. Era difícil explicar. A luz que atravessava a vidraça coberta de poeira parecia mais fraca. A sombra da escultura se projetava num ângulo que não combinava com a posição do sol lá fora. E o tic-tac do relógio era mais lento.
3h47. Sempre 3h47. Aproximei-me da peça com cautela. A madeira parecia mais escura que no dia anterior. Os traços do rosto agora estavam mais nítidos. Olhos cerrados, expressão serena, quase resignada. E por um segundo pensei: essa escultura está dormindo. E se ela acordar? Tentei me ocupar. Abri o caderno, folheei os desenhos, comparei anotações. Em algum momento levantei os olhos, e o relógio estava marcando 3h47 outra vez. Só que eu tinha acabado de ver esse horário. 10 minutos antes. 20 talvez. Peguei meu celular. 10h22 da manhã. O relógio de parede não se movia. Mas eu juraria tê-lo visto avançar e voltar, como se estivesse preso num ciclo repetitivo. E então me dei conta. Em todos os dias desde que entrei ali, era sempre 3h47. Revirei o ateliê em busca de qualquer outro relógio. Encontrei um antigo de bolso, entre gavetas esquecidas. Dei corda, regulei. Ele começou a funcionar normalmente. Coloquei-o ao lado do relógio de parede e me afastei para trabalhar. Quando voltei, 30 minutos depois, o de parede permanecia parado. O de bolso havia parado também, exatamente em 3h47. Fechei os olhos, respirei fundo. Então ouvi um som suave, como lápis deslizando sobre papel, ou uma caneta tinteiro traçando curvas. Vinha do canto direito da sala. Girei lentamente o rosto, sem fazer barulho. Nada. Mas o som continuava, e era inconfundível. Segui até o armário onde Maurício guardava seus cadernos. O som cessou. Abri a porta devagar. Um caderno estava fora do lugar. O mesmo que eu já havia folheado dias antes. Na última página, havia uma anotação nova. Minha letra. Eu não lembrava de tê-la escrito. Lia-se: o tempo não se move aqui. Ele observa. As janelas permaneceram fechadas o dia inteiro. O ar ficou mais denso à tarde, e uma estranha sonolência me atingiu. Cochilei sentada, com a cabeça encostada na bancada. Sonhei com a escultura se abrindo como uma caixa. Dentro dela havia outro ateliê, com outra versão de mim restaurando outra peça, sem rosto, como esta. E quando me viu no sonho, ela sorriu. Acordei com um leve toque no ombro. Mas não havia ninguém ali. O relógio, 3h47. Na manhã seguinte, hesitei antes de sair de casa. Algo havia mudado em mim, como se parte do meu corpo ainda estivesse na oficina, mesmo estando ali, de pé, no meu quarto. Antes de sair, decidi revisar as fotos que tirara com o celular nos dias anteriores. Mas não havia nenhuma, nem das anotações, nem da escultura, nem da fachada. Era como se nada tivesse sido registrado, ou como se o lugar simplesmente recusasse ser lembrado de maneira concreta. Ao chegar à oficina, percebi algo diferente logo ao empurrar a porta. O cheiro. Aquele cheiro doce e espesso de verniz novo, inconfundível, invadindo tudo. Corri até a escultura. O pano havia caído no chão. A peça estava descoberta, e diferente outra vez. O rosto agora tinha forma. Completa. Feições suaves, simétricas, serenas e estranhamente familiares. Os olhos ainda estavam cerrados, mas havia algo na boca que me perturbava. Um meio sorriso. Como se ela soubesse algo que eu ainda não. E então vi. Uma gota de verniz escorria do queixo da figura. Fresco. Brilhante. Pingava lentamente até a base, formando uma pequena mancha escura sobre a madeira clara. Aproximei meu rosto. Toquei com a ponta do dedo. Estava quente, como se tivesse acabado de ser aplicado. Eu não estivera ali no dia anterior. Ninguém mais tinha acesso à chave. Fui até meu material. Todos os frascos estavam lacrados. Nenhum cheiro de verniz ali, nada mexido, nenhuma marca de uso. Sentei por um instante, tentando organizar os pensamentos. Olhei ao redor e percebi um detalhe novo. A escultura havia mudado de posição, sutilmente, apenas alguns centímetros mais à frente na bancada, mas suficiente para saber que não era ilusão.
Marcas leves de arrasto denunciavam isso. Peguei uma fita métrica, medi a distância da base até a parede, anotei no caderno. Depois marquei com lápis a posição exata da base. Iria comparar no dia seguinte. Comecei a limpar os pincéis, sem coragem de encostar novamente na madeira. E então, do nada, o som. Aquele som que já havia escutado antes, de caneta deslizando. Vinha do outro lado da oficina, onde ficavam os espelhos antigos. Me aproximei. Um dos espelhos estava descoberto, e o reflexo não era o meu. Ou talvez fosse, mas não exatamente. Era meu corpo, sim. Mas o avental estava manchado, os cabelos presos de outra forma, e os olhos estavam abertos, fixos nos meus. A figura no espelho ergueu a mão. Um gesto que eu não fiz. Dei um passo para trás, e o reflexo permaneceu imóvel por uma fração de segundo, antes de imitar meu movimento. Um leve atraso, como se houvesse um segundo entre mim e o que me espelhava. Cobri o espelho com um lençol que encontrei jogado em um banco. Meus dedos tremiam. O cheiro de verniz aumentava. No fim do dia, antes de sair, olhei mais uma vez para a escultura. O sorriso havia mudado. Agora, parecia satisfeito. Fiquei uma semana sem voltar. Tranquei a oficina, desliguei o telefone, tentei retomar a rotina. Acordava tarde, assistia a programas antigos, lia o mesmo parágrafo 3 vezes, sem entender nada. Mas a cada noite, antes de dormir, minha mente voltava para aquele ateliê, para a escultura, para o reflexo que não me imitava. Foi numa tarde de quarta-feira que decidi passar em frente, só para ver, sem intenção de entrar. Só olhar de longe. A rua estava como sempre, silenciosa, esquecida pelo movimento da cidade. O sol da tarde tingia as janelas de um amarelo suave, quase poeirento. E lá estava ela, a fachada da oficina. Intacta, fechada, como se não houvesse sido aberta em anos, mas algo me atraiu. A vitrine da frente, coberta por dentro com papel amarelado, deixava uma fresta mínima, quase imperceptível. Curiosa, e sem saber bem porquê, me aproximei. Me agachei levemente, tentando espiar, e vi. Por entre a fresta, do lado de dentro, eu estava ali, vestida com o mesmo avental, sentada à bancada, restaurando a escultura, concentrada, meticulosa, como se nunca tivesse saído, como se estivesse ali há dias ou semanas, sem pausa. Dei um passo para trás. Piscava, olhava de novo. A imagem sumia, voltava, tremia como uma fita antiga em repetição. Senti a garganta secar. E por um segundo, tive a certeza de que era eu mesma ali. Uma outra versão, um resto de mim. Ou algo que ficou preso no instante em que a escultura ganhou forma. Desde então, nunca mais entrei. Mas passo por ali às vezes, sem planejar. E quase sempre à mesma hora. 3h47 da tarde. Às vezes pela manhã, às vezes em sonhos. Hoje mesmo, Félix, escrevo essa carta e a ouço, a caneta deslizando no papel, o tic-tac do relógio. E no espelho da minha sala, juro que por um instante vi aquela expressão de leve sorriso. A escultura foi finalizada, mas algo em mim, não. Então, meus amigos, por hoje encerramos com esses relatos que sem dúvida deram o que pensar. Se você gostou, lembre-se de curtir, comentar aqui embaixo com a sua opinião e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Agora estou deixando na tela 2 conteúdos incríveis que escolhi especialmente para você. Vale muito a pena assistir. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.